Olá, professora, eu sou a Rúbia e a nossa equipe ela é formada pela Érica, Gabriela e Raquel. E hoje nós vamos falar sobre a análise financeira da empresa Klabin. Para iniciar nossa conversa, a Klabin ela nasceu em 1899, ela se tornou a maior produtora de papéis para embalagens do Brasil, e com 24 unidades de exportações globais, né? A empresa ela vive um ciclo intenso de investimentos, com máquinas de MP27, MP28 e Puma 2 e Caeté, no qual eles aumentaram muito a capacidade, porém pressionam dívidas no balanço. Os investimentos aqui na Klabin em destaque são o aumento da capacidade, que é a MP27, a MP28, o papel da embalagem avançado, o Puma 2, a maior expansão industrial e o Caeté na nova fase do crescimento. E entre 2023 e 2024, a gente pode fazer uma análise do balanço patrimonial e da DRE. Entre 2023 e 2024, o ativo total da Klabin subiu de 55,4 para 59,3 bilhões, puxado pelo imobilizado e ativos biológicos. Já o passivo total subiu muito mais, de 41,7 para 50,7 bilhões. E o patrimônio líquido caiu de 13,7 para 8,6 bilhões, aumentando a alavancagem. Na DRE, a receita líquida subiu de 9%, mas o lucro líquido caiu para 2,8 para 2,0 bilhões, devido ao forte aumento de despesas financeiras. O meu nome é Raquel e eu vou apresentar alguns indicadores financeiros da empresa Klabin dos anos de 2023 e 2024 e algumas comparações de indicadores com suas empresas pares, a Irani e a Suzano. Quando a gente avalia a demonstração do fluxo de caixa da Klabin, nós podemos perceber uma forte capacidade de geração operacional em ambos os períodos, com valores bastante elevados e uma leve redução do ano de 2023 para 2024. Isso está relacionado a variações de ativos e passivos circulantes que impactam diretamente o caixa operacional. Mesmo assim, a consistência do fluxo de caixa operacional da Klabin mostra uma boa conversão de resultado em caixa, garantindo liquidez e sustentando os investimentos e financiamentos. Quando a gente se refere ao fluxo de caixa de investimentos, houve uma forte intensificação dos investimentos, principalmente de ativos de longo prazo, cujo foco da empresa é na expansão. A adição de ativos imobilizados e intangíveis, investimentos em ativos biológicos, projetos de capital e ativos produtivos indicam uma estratégia de crescimento decorrente da natureza da operação da Klabin, embora isso pressione a liquidez a curto prazo. E quando a gente fala em financiamentos, a empresa buscou a captação líquida de recursos externos em 2024 na ordem de 1,57 bilhões para sustentar o alto volume de investimentos. Bom, aqui nós vamos analisar alguns indicadores financeiros essenciais da Klabin, como a liquidez, a estrutura de capital e endividamento. Em relação à liquidez, a liquidez corrente na casa de 1,93 e a liquidez seca em torno de 1,48, mostram um conforto de curto prazo. Mesmo excluindo os estoques, a empresa cobre bem as obrigações correntes. Em relação à liquidez geral, de 0,30, a gente pode ver que a empresa pode apresentar uma dificuldade em liquidar todas as suas dívidas de curto e longo prazo apenas com seus ativos circulantes e realizáveis de longo prazo, o que mostra uma forte dependência de financiamentos. Em relação à estrutura de capital e endividamento, o índice de participação de capitais de terceiros chega a 5,88, ou seja, para cada R$1 de capital próprio, há quase R$6 de capital de terceiros, o que demonstra um alto grau de alavancagem financeira. No entanto, se a gente for avaliar em relação à composição do endividamento, apenas 14,1% da dívida está no curto prazo, o que dilui bastante a pressão imediata sobre o caixa. Em relação à imobilização do patrimônio líquido, o índice de 3,36% é elevado,
o que corresponde a 3 vezes o patrimônio líquido, sinalizando que a empresa utiliza bastante recursos de terceiros para financiar o seu crescimento. Em relação à imobilização de recursos não correntes, cerca de 65% dos recursos permanentes estão no imobilizado. Esse índice sugere que ainda há folga para financiar outros ativos. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a análise de rentabilidade das empresas Klabin, Suzano e Irani nos anos de 2023 e 2024, analisando a performance das 3 companhias nos principais indicadores de margem. A Suzano demonstrou a maior eficiência operacional, registrando a margem EBITDA mais alta do setor, em 51,82%, crescente em relação a 2023. A Klabin também manteve a eficiência, com a margem EBITDA crescendo para 43,1%. A margem operacional EBITDA da Klabin permaneceu saudável, em 22,89%. Isso comprova que o problema de ambas as empresas não está na operação. A Irani teve uma queda nas margens operacionais, com margem EBITDA de 31,53% em 2024. Em relação à margem líquida, apesar da eficiência operacional, o lucro final, ou a margem líquida, foi drasticamente comprimido pelos altos custos financeiros. A margem líquida da Klabin, por exemplo, caiu de 15,79 para 10,41. Essa queda se deve principalmente ao fato de que as despesas financeiras mais que dobraram no ano de 2024, consumindo lucro operacional além do custo da dívida e da variação cambial. A Suzano também sofreu uma volatilidade, registrando margem líquida negativa de 14,86 em 2024. Bom, e aqui nós vamos fazer uma análise dos indicadores de risco, eficiência e retorno das 3 empresas. A Suzano alcançou o melhor ROIC, 17,23%, refletindo a forte eficiência operacional. A Klabin melhorou seu ROIC de 6,56 para 8,39, indicando um uso mais eficiente do capital e ganho operacional real. A Irani teve uma queda brusca de 23,28 para 5,75. Em relação ao ROI e ROA, a Suzano registrou o ROI e ROA negativos, devido a perdas financeiras extremas, e uma margem líquida negativa de menos 14,86. O ROA da Klabin, 3,44, deteriorou-se em relação ao ano anterior, e ambos os indicadores de rentabilidade da Irani caíram de 2023 para 2024, mas o ROA da Irani foi o mais alto entre a Klabin e a Suzano, impulsionado pela margem líquida e giro do ativo, o que mostra uma eficiência operacional, e não por alavancagem, o que indica um retorno de maior qualidade e menos risco. Em relação à margem do POM, a Klabin, o retorno ao acionista foi impulsionado pela alta alavancagem, apesar da margem líquida de 10,41 ter sido reduzida pelo custo da dívida. Na Suzano, o prejuízo líquido de menos 14,86 gerou um ROI negativo, onde a sua alavancagem amplificou a perda contábil. E a Irani, o retorno foi o resultado de uma margem líquida de 18,71 e giro do ativo superiores, com a menor alavancagem do grupo. Ou seja, o retorno veio da eficiência e não do risco. Oi, sou a Gabriela e eu vou falar um pouco sobre os resultados, sobre a qualidade do lucro das empresas Klabin, Suzano e Irani, analisando se o lucro que elas mostram realmente se transforma em dinheiro no caixa. A gente utilizou o indicador de FCO sobre o lucro líquido, que mostra o quanto do lucro contábil vira caixa de verdade, e quanto maior esse número, melhor é a qualidade do lucro. A Klabin teve os melhores resultados. Em 2023, o indicador foi de 2,37 e em 2024 subiu para 3,63. Isso significa que mesmo com a queda no lucro, a empresa conseguiu converter bem o lucro em caixa. Isso mostra também que a operação da Klabin é sólida, o lucro é real e o caixa acompanha também. Já a Suzano, em 2023, teve uma conversão positiva, com indicador de 1,23. Mas em 2024 o lucro foi negativo e o caixa continuou alto, o que gerou um índice negativo. Isso indica que o prejuízo não foi operacional, mas foi causado por fatores contábeis e financeiros, como variações cambiais e financeiras. Ou seja, não foi falta de caixa. Já a Irani, em 2023, ela teve um índice de 0,70, mostrando uma baixa conversão de lucro em caixa. E já em 2024 isso melhorou para 1,30, mostrando que há evolução e mais equilíbrio entre o lucro e o caixa. Então,
Concluindo, em geral ali, quem tem a melhor qualidade de lucro é a Klabin, a Suzano tem forte caixa, mas sofre com a instabilidade financeira, e a Irani mostrou evolução, embora em menor escala. Partindo agora para as análises de como as empresas administram seu estoque, os clientes e os fornecedores através dos ciclos operacional e financeiro. A Klabin aumentou muito seu prazo de estocagem, foi de 69 dias para 86 dias, mostrando mais capital preso em estoque. Por outro lado, melhorou muito o prazo de recebimento de clientes, que caiu para 36 dias. O problema é que o ciclo financeiro aumentou, de 57 para 61 dias, o que significa que a Klabin precisa bancar a operação por mais tempo antes de receber. Já a Suzano, ela tem os maiores prazos, mas também é a mais eficiente. O ciclo financeiro é alto, mas ela recebe e paga de forma organizada, usando fornecedores como fonte de financiamento. Mesmo com prejuízo contábil, o ciclo mostra uma empresa operacionalmente saudável. A Irani tem um ciclo mais equilibrado. O estoque diminuiu, mas os clientes demoram um pouco mais para pagar. O ciclo financeiro aumentou bastante, mas ainda é menor que o das concorrentes, o que mostra controle no capital de giro. Não parei de gravar. Oi, o meu nome é Érica e eu vou falar um pouco sobre a NCG, que é a necessidade de capital de giro. Primeiramente, a NCG representa o dinheiro que a empresa precisa ter para manter o dia a dia funcionando, como pagar os fornecedores, manter o estoque e esperar os clientes pagarem. É basicamente o dinheiro do movimento da empresa, né? O dinheiro que está movimentando ali o dia a dia da empresa. E para fazer essa análise, a gente comparou os valores da NCG das 3 empresas entre o ano de 2023 e 2024 e também observamos quanto isso representa da receita, porque isso ajuda a entender se o capital de giro está aumentando de forma saudável ou se não é de uma forma saudável. Então, a Klabin foi a empresa que mostrou uma NCG bem estável, mesmo com um pequeno aumento no valor total. Ela continuou usando praticamente a mesma proporção da receita, perto dos 15%. Isso mostra que ela controla bem o ciclo operacional e que não teve grandes mudanças em estoques ou prazo com os fornecedores e clientes. Já a Suzano foi a empresa que mais chamou a atenção quando a gente fez a comparação ano a ano. Foi ela que teve o maior aumento absoluto da NCG. Isso mostra que ela precisou de muito mais capital de giro para financiar a operação, seja porque aumentou o estoque, vendeu mais a prazo ou pela forma como ela está administrando esses fornecedores. E esse aumento maior indica mais pressão sobre o caixa, então é um pouco preocupante. Já a Irani, por outro lado, teve um aumento pequeno, mas equilibrado. Nada muito brusco, então a NCG dela cresceu, mas dentro de um comportamento que é considerável normal. E quando a gente comparou ao final as 3, dá para ver que claramente nenhuma conseguiu reduzir a NCG em 2024. Todas precisaram de mais dinheiro para tocar a operação. Isso significa que os ciclos ficaram mais pesados e que o caixa ficou mais pressionado. E quando a empresa precisa de mais capital de giro, normalmente ela tem que usar mais caixa ou aumentar o seu financiamento. Então, o resumo desse slide é que a Klabin está estável, Suzano aumentando mais e Irani com um aumento leve, e que todas precisam de mais capital de giro. Já nesse próximo slide, a ideia foi juntar todos os indicadores e comparar o desempenho geral das empresas de forma bem direta. Para isso, a gente analisou os principais pontos do trabalho, que é a rentabilidade, a operação, fluxo de caixa e estrutura de dívida. Então, começando pela Klabin, olhando os números, ela tem uma operação forte. A empresa gera bastante caixa e também melhorou o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. Isso significa que ela está usando melhor o recurso de dentro da operação. Porém, quando a gente foi analisar o endividamento, a gente percebeu que a dívida dela aumentou bastante. E isso acabou reduzindo o lucro, porque quanto maior a dívida, mais juros a empresa precisa pagar.
Então, mesmo com uma boa operação, o lucro acaba sendo mais pressionado, né? E agora a Suzano foi a que teve o melhor desempenho operacional entre as três. Mesmo apresentando prejuízo contábil em um dos anos, quando a gente olha para o retorno sobre o capital, ela foi a mais eficiente. Isso mostra que, na prática, a operação dela é muito mais forte. E o ponto de atenção também é que ela aumentou bastante a NCG, né? Como a gente já havia comentado. E isso eleva mais o consumo de caixa. A Irani teve o resultado mais fraco na operação. Ela perdeu rentabilidade e apresentou queda em indicadores bem importantes. Por outro lado, ela ainda mantém um ciclo operacional mais leve e mais rápido que as outras, mas isso não foi suficiente para manter o desempenho dos anos anteriores. Então, resumindo essa comparação geral, a Klabin ela está sólida, mas com mais dívida. A Suzano é a que é mais eficiente, com melhor retorno, e a Irani foi a que teve o maior recuo dos indicadores. E nesse último slide eu trago a conclusão de todo o trabalho. Quando juntamos todas as análises de NCG, ciclos, rentabilidade, operação, fluxo de caixa, dívida, percebemos que as três empresas passaram por um período de mais pressão financeira. Todas aumentaram a necessidade de capital de giro, ou seja, todas elas precisaram de mais dinheiro para manter a operação rodando. Isso deixou o caixa mais apertado e, em muitos casos, até aumentou a dependência de endividamento. A Klabin ela se destaca pela força da operação e pela boa geração de caixa, além de ter aumentado seu ROIC. Mas do ponto de tensão é a dívida maior, que reduziu o lucro. A Suzano foi a que teve a melhor performance geral na operação e no retorno sobre o capital, mesmo com alguns desafios financeiros. E a Irani foi a que teve o desempenho mais fraco, com queda nos indicadores, mas que ainda mantém um ciclo operacional mais leve que as outras. Então, para concluir, o setor como um todo ele continua forte, competitivo e com boa operação, mas a tendência é que ele precise de mais capital de giro e mais financiamento nos próximos anos. O grande desafio agora é equilibrar o crescimento com o controle financeiro, né? Então, assim, eu finalizo a nossa apresentação do trabalho e o nosso muito obrigada à professora Eleandra.